Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Aí o pessoal tá chegando para a live de hoje aí no CIESP. A Cláudia entrando. Olá, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Com grande prazer que estou aqui, na verdade, novamente. Aí a Mari entrando, o pessoal. Uma live de novo aí pelo CIESP. O pessoal do colégio. Dri, tudo bom, gente? Bom, a live de hoje... Oi, Dri, tudo bom? A live de hoje eu vou falar de atividades práticas envolvendo as funções executivas na educação infantil. Na verdade, eu fiz uma live faz umas 3 semanas, falando um pouco das funções executivas. E aí o pessoal aí pediu, né, bis para trazer mais atividades práticas. Então eu trouxe aqui várias ideias para vocês estarem trabalhando aí junto com as crianças em sala de aula, em casa, né, com os filhos. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Fabiola Dobrilovic, sou neuropsicopedagoga clínica, especialista em saúde mental e educação inclusiva. Sou pedagoga, trabalhei 18 anos em sala de aula. E hoje eu atendo em consultório, né? 12 anos que eu já estou em consultório como neuropsicopedagoga, fiz especialização em neuropsicologia infantil e em psicomotricidade. Sou palestrante do CIESP já há 12 anos também. E sou orientadora educacional de Fundidores Ensino Médio dentro de uma escola. Então, na verdade, né, eu tenho toda essa visão de consultório, escola, né? Então eu trabalho bastante aí fazendo orientações com as famílias, tanto aqui no consultório como na escola, e atendendo as crianças, né, fazendo avaliação e intervenção. E aí a gente fala muito da questão das funções executivas na educação infantil, de como são importantes, né, a gente está trabalhando essas funções executivas. Então eu vou dar uma pincelada aí nas funções executivas, tá, que eu já tinha comentado um pouquinho, e aí eu vou mostrar aí as atividades práticas para estar trabalhando na educação infantil, e a gente pode também usar essas estratégias para trabalhar com fundamental também, tá? Então, vou mostrar todas essas ideias aí pra vocês, tá bom? Oi, Ivi, tudo bom? Bom, gente, então o que são as funções executivas, né? Como elas são importantes no desenvolvimento integral da criança. Então, as funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas necessárias para trabalhar o quê, né? O que ela trabalha? Todas as nossas ações, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nós temos 5 habilidades das funções executivas. Quais são essas habilidades que são extremamente importantes no desenvolvimento da aprendizagem? Então, nós temos o controle inibitório, né? O que é o controle inibitório? É aquele parar antes de agir. Então, é a autorregulação. Então, a gente tem que pensar, parar antes de agir. E aí ele vem, né, envolvendo o quê? Essa impulsividade. Por isso que crianças com TDAH, elas têm dificuldade nas funções executivas, inclusive no controle inibitório, né? A criança com TDAH, por exemplo, quando ela viu, ela já falou, ela já agiu, ela já fez. Então, a gente fala, inclusive, que o TDAH tem disfunções executivas. E vocês concordam comigo que uma criança, né, uma pessoa, um adolescente, um adulto, que tenha dificuldade no controle inibitório, né, essa dificuldade vai prejudicar a aprendizagem, né? Então, se ele não tiver essa autorregulação, ela vai
ter sim dificuldades aí na aprendizagem. Ela vai ter prejuízos, não só na aprendizagem, mas como na vida social, na vida afetiva. Se a gente for falar tudo que a gente pensa, né? A gente tem que... É aquele famoso de... Vou contar até 3 e vamos, né? Engolir, pensa, não vamos agir com essa impulsividade. Então, o controle inibitório, ele tá ele é muito importante nesse desenvolvimento, tá? Das funções executivas. Na verdade, é a primeira habilidade que a gente tem que trabalhar. E como que a gente trabalha todas essas habilidades? Através de jogos, de atividades práticas. Por isso que eu trouxe aqui várias ideias aí para vocês. Então, a gente tem a atenção seletiva também, né? Que é, o que a gente fala da atenção seletiva? É manter o foco apesar de outras distrações. Então, a gente consegue manter o foco apesar de distrações. E aí a gente vê a dificuldade da atenção seletiva hoje nas aulas remotas. Né? Então, os pais têm se queixado muito que as crianças estão com dificuldade de se concentrar nas aulas online. Por quê? Porque tem muitos distratores em volta. Tem a mãe que passou, tem o cachorro que está pulando, tem o irmão que acordou, tem o barulho lá fora. Então, a dificuldade... Em relação... Oi, Regina, tudo bem? A dificuldade em relação à atenção seletiva, né? A gente está percebendo bastante aí a maior queixa das famílias é essa dificuldade nessas aulas remotas, né? Que estão acontecendo nesse momento, que as crianças estão tendo bastante dificuldade aí de se concentrar. Oi, Regina, boa tarde. Oi, todo mundo. Pessoal aí, a Elza. A gente tem a memória de trabalho, né, que é a habilidade de manter informações na mente enquanto executa uma tarefa. E nós temos planejamento, que é a quarta habilidade das funções executivas, que são estratégias para atingir metas e objetivos. Então, a gente tem planejamento na vida, né? E quando a gente joga, por exemplo, a gente cria nossas estratégias. A gente cria um planejamento para executar aquela tarefa. Então, é muito importante também ter esse planejamento. E nós temos a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de revisar os planos na presença de obstáculos, de algum erro ou de alguma informação. Então, na verdade, essa flexibilidade é quando você faz todo um planejamento e, de repente, no meio do caminho, aconteceu algo inesperado. E aí, como que você vai fazer esse plano B? Né? Então, é essa flexibilidade cognitiva que é super importante e que acontece, né, durante os jogos também. Né? Então, quando eu falo da importância das funções executivas no desenvolvimento infantil, estudos comprovam isso, né? Que o desenvolvimento das funções executivas do 0 aos 6 anos são importantíssimos. É onde realmente a gente precisa estimular, né, as crianças, e aí eu volto a dizer, como? Através de jogos, de brinquedos, de brincadeiras. Isso é super importante. A gente tem que tirar um pouco as crianças desse videogame, de computador. Claro que faz parte, eles jogam online, a turma joga, ótimo também, né? É um momento também que eles acabam interagindo, mas a gente pontuar, né, e colocar esses jogos na rotina da criança são extremamente importantes. Com a educação infantil, principalmente, tá? Que quanto mais a criança brinca, mais conexões se formam em seu cérebro. E com isso, ela vai ela vai desenvolvendo aspectos importantíssimos para a aprendizagem. Então, ela desenvolve a imaginação, ela desenvolve a criatividade, ela desenvolve a atenção, ela desenvolve coordenação motora, enfim, né, todos os aspectos que são importantes para, né, esse trajeto aí de toda essa aprendizagem. E aí, falando em atividades práticas, eu separei aqui algumas que eu utilizo bastante com as crianças. E assim, uma
que é muito antiga, que eu jogava quando eu era criança, e eu percebo que quando vem alguma criança nova pro consultório, elas nem sabem o que é isso. O que é isso? Pega-varetas. Gente, pega-varetas. A gente fala assim, nossa, é uma brincadeira super antiga que eu jogava com meus primos, com meus vizinhos. Mas hoje as crianças nem sabem direito o que é pega-varetas. É que eu falei, muitas crianças vêm pro consultório e aí eu mostro para elas e aí elas falam, nossa, mas o que é isso? Aí eu tenho que ensinar como que joga, né? E assim, o pega-varetas, o que ele trabalha? Então ele trabalha coordenação motora fina, trabalha concentração, trabalha planejamento, estratégia, ele exercita as funções executivas. Então, quando você joga as varetas e aí tem que ir pegando, as crianças já vão criando estratégias para quê? Bom, eu vou tirar essa vareta, porque a outra vai ficar mais fácil. Elas vão olhando a pontuação das varetas, né? Eu fazia isso também. E isso é o quê? É uma estratégia, uma flexibilidade que a gente faz. Então a gente vai vendo quais são as varetas que valem mais e a gente tenta, com o nosso planejamento, com a nossa memória de trabalho, a gente tenta retirar aquela vareta sem mexer, né, as demais. E aí isso trabalha muito e exercita demais o quê? Essas funções executivas, né? Exercita esse controle inibitório, porque se a criança vai pegar a vareta com pressa, ansiosa, com uma certa impulsividade, ela acaba mexendo as demais. Então tem que ter a calma, né? E eu falo para eles, relaxa, vai com calma. E aí eles vão criando as próprias estratégias. Então isso que eu acho muito interessante, porque cada criança tem o seu cognitivo, claro, né? Cada criança tem a sua história, os seus estímulos, e quando a gente faz um jogo, por exemplo, de pega-varetas, a gente consegue observar aspectos super importantes, por exemplo, numa avaliação neuropsicopedagógica, né? A gente percebe numa parte cognitiva, nessa parte de ansiedade, se a criança, ela fica nervosa e ela não quer mais jogar, se ela não aceita o perder, né? Então a gente trabalha aspectos sociais, aspectos afetivos, aspectos cognitivos, a gente exercita, né, todas essas habilidades aí das funções executivas. Então, quando a gente fala assim, o pega-varetas é um jogo tão antigo, mas de tão importante para a gente exercitar as funções executivas. Então, uma dica aí para vocês é trabalhar com as crianças esse pega-varetas, e aí vocês vão observando as estratégias que elas vão criando para poder, né, se dar bem no jogo. Então, pega-varetas é uma das ideias aí para vocês, tá? Quem trabalha aí com pega-varetas, é o que eu falei, tinha muita criança que chega hoje no consultório não conhece a pega-varetas, né? Então, é isso que eu percebo. Tem crianças que nem sabem o que são a pega-varetas, às vezes até jogo de dama. Então, a gente tem que estar sempre mostrando para as crianças, tá? Super bacana aí também. Uma outra atividade que é muito legal, que eu trouxe aqui para vocês, é o imã. Gente, as crianças amam. Então é assim, ó, vou até para trás aqui. O que eu peguei aqui? Uma folha, tá? Aí desenhei e aí plastifiquei. Então, para educação infantil, eles adoram. Então aí você tem aqui uma abelhinha, tá? Que tem um imã. Então eu falo assim para eles que esse é o imã da abelhinha. Então tem um imã e aí você pega o palitinho e coloca um imã aqui também. Então, na verdade, esse imã, né, ele vai grudar aqui na abelhinha. Então, o que a criança tem que fazer? Ela vem aqui, oi, boa tarde, Eliane. Ela vem aqui, coloca a abelhinha. Então, eu falo assim, olha, você vai escolher qual caminho que você vai querer fazer primeiro. Então, tem o caminho preto,
o caminho azul e o caminho rosa. Vai ter que fazer os 3 caminhos, mas aí a criança pode escolher qual que ela quer fazer primeiro. Então, aí aí a criança vem aqui, coloca a abelhinha, tá? Aquelas crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, aí eu ajudo. Eu trabalho bastante com crianças autistas, essa atividade, e eles adoram. Eles dão risada, aí eu vou segurando o papel e eles vão fazendo o caminho. Então, você coloca aqui a abelhinha, tá? E aí aqui atrás você coloca o imã. Então, aí a criança, ó, tem que fazer, ó, vê se vocês conseguem ver, o caminho aqui, ó, da abelhinha. Olha aqui, gente. Ai, aí vai caindo. Se de repente cair, aí eu falo que a criança tem que voltar de novo. Então, o que trabalha essa atividade do imã na abelhinha? Ele trabalha coordenação, claro. Oi, Patrícia. O que eu vou fazer, gente? Todas essas atividades que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou passar meu Instagram, tá? E aí eu vou colocar todas essas atividades no Instagram, vou tirar foto, vou colocar, aí eu posso colocar para vocês tudo que trabalha, tá bom? Aí eu tiro a foto e aí vocês conseguem visualizar melhor, tá bom? Mas eu vou disponibilizar tudo direitinho para vocês. Então, aí o que ele faz? Ele vem aqui atrás, ó, e ele tem que ir seguindo o caminho. Então, na verdade, a gente coloca assim e ele vai, né, pegando aqui a abelhinha. Ele vem aqui, ó, e ele vai, ó, fazendo todo, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, vou até levantar. Aí, todo o caminho aqui, ó, da abelhinha. Aí, eles vêm, ó, faz o caminho. Quando chega aqui na florzinha, aí ele vem e passa aqui a florzinha, ó. Essa atividade é para qual idade? Eu faço a partir dos 4 anos na educação infantil, já faço essa atividade com eles, tá? Ela é bem para educação infantil mesmo. Aí, que nem eu falei para vocês, eu faço com crianças com autismo. E eles adoram, nossa, eles amam fazer essa atividade, amam. E crianças de educação infantil com autismo, tá? Então, aqui, ó, se você afastar, fica melhor. Então, ó, vê se agora ficou melhor. Então, ó, aí você coloca, aí depois eles podem fazer, agora eu vou no azul. Então, aí ele vem aqui no azul, coloca aqui no azul, aí você coloca o imã atrás, tá? Peraí. Eita. Na verdade, a gente tem que fazer de assim, ó. Que aí eu seguro com eles e aí eles acabam fazendo. Peraí. Cadê o imã aqui? Aqui. Aí eles vão aqui, ó, no caminho, tá? Que acaba caindo aqui, ó. E aí eles vêm. E depois eles escolhem, por exemplo, o vermelho, tá? Aí vai, ó, o rosa, quer dizer. E aí ele vem, ó, e faz o caminho. Então aí você coloca o imã e atrás um imã e a criança vai fazendo, tá? Ficou um pouco, a gente tenta fazer aqui, a gente levanta um pouco, mas na verdade eu faço assim com eles. Eu coloco assim, eu seguro, eles colocam, né, a abelhinha e aí eles colocam atrás e eles vão, tá? Então eu coloco o papel assim, tá? Se a gente colocar assim, acaba que caindo mesmo. Então o certo é assim. E aí, como eu falei pra vocês, trabalha toda essa coordenação motora, o controle inibitório. Por que trabalha esse controle inibitório? Se fizer rápido, o imã escapa. E aí, o que eu falo para eles? Se escapar, tem que voltar de novo, do começo. E aí, vocês podem arrumar estratégias assim. Colocar, por exemplo, um cronômetro para ver quanto tempo faz cada caminho. Pode colocar uma ampulheta, né, para ver o tempo que se eles conseguem fazer o caminho naquele tempo da ampulheta. Então, eu vou o quê? Sempre colocando desafios para eles.
né? Então, vamos ver se a gente faz mais rápido. Vamos ver qual o caminho que vai ser mais rápido. Então, a gente faz cronômetro, ampulheta. E aí, eles vão, né, adorando. Porque aí, eles querem fazer mais rápido, querem bater o recorde, né? Então, super bacana, tá? Mas eu vou colocar pra vocês, tá? Depois no meu Instagram. Eu vou colocar a foto direitinho e aí vocês podem pegar a ideia aí da abelhinha, tá? Do imã. Mas assim, eu falei, vou mostrar esse pra vocês porque é o que eu trabalho muito com a educação infantil. A partir dos 4 anos já faço essa atividade, eles amam, tá? Então, e na verdade não tem nome ainda, então eu falo que é o imã com a abelhinha, tá bom? Mas aí eu mostro depois pra vocês. Uma outra atividade, que eu não sei se vocês conhecem, na verdade é um jogo que chama Pulo do Gato, que eu também trabalho muito com a educação infantil, inclusive com crianças com bastante dificuldade, TOD, né? Aquela criança que tem transtorno opositor desafiador, a criança com TDAH, mesmo as crianças que têm autismo. Então, como que é esse pulo do gato? Então, para quem não conhece, também vou mostrar. Nós temos aqui, na verdade, a criança tem que representar um cenário, tá? Então, a gente tem aqui as peças que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui como se fosse uma caminha do gato, tá? Então, ela vem com essa peça. Vem com uma bolinha, então vem aqui uma bolinha, vem com essa parte azul, tá? Que pode encaixar aqui, ou pode encaixar aqui, enfim. Vem com essa bolinha, vem com um tapetinho verde, tá? Vem com um tapetinho, vem com uma almofada vermelha, uma almofada preta, um gatinho. Mas olha que interessante, o gato, ele tem assim os dois lados, tá? Então eu já vou explicar para quem não conhece a importância de ter aqui os dois lados. E temos também como se fosse um banquinho, tá? Então são essas as peças do jogo Pulo do Gato. E aí dentro do jogo tem várias fichas de madeira com figuras assim, que a criança tem que representar o cenário. Então, a gente vai sortear a ficha, ela vai olhar o cenário e ela vai ter que fazer igualzinho a ficha. Então, por exemplo, né? Primeira coisa que tem que fazer, colocar o tapetinho verde embaixo. Tá vendo? Que já teve gente que esqueceu completamente o tapetinho. Eu deixo todas as peças e a criança nem percebe que tem o tapetinho embaixo. Então, a gente vai observando isso também. Então, aqui, essa parte, ela não tá assim, ela tá assim. Então, aí a criança tem que colocar na posição. Depois, o gato. O gato, ó, é assim, o rabo virado pra cá. Tem criança que nem percebe e coloca assim, tá errado? Olha como tá a posição do gato, do rabo. Então, ela tem que prestar atenção nas posições. Aí tem aqui, ó, a almofadinha, a bola em cima da almofadinha desse lado aqui. Aí tem o banco que fica na frente e a almofadinha em cima. A peça azul está de lado, né? Então, ó, a peça azul tá de lado, não tá em cima. Então, a criança tem que representar, né? Reproduzir, na verdade, ela tem que reproduzir o cenário. Então, ela vai olhar e vai reproduzindo. Aí, o que eu faço? Aqui, tá qual a idade para esse jogo? Também eu faço a partir dos 4 anos, tá? Educação infantil, a partir dos 4 anos eu já jogo com eles.
E eu falo, dá super certo. Eles prestam bastante atenção. Mas aí, o que eu faço também, né? Então, tem várias cenas, tá? Tem muitas cartas, muitas. Cada uma com uma cena diferente. Tem cena aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, não aparece a bolinha. Tá vendo, ó? Nessa já tem a bolinha. Então, a criança tem que prestar bastante atenção. E aí, o que eu faço com eles, que também é uma ideia que eles adoram. Eu, como educadora, né, eu vou fazendo jogos com eles, e aí eu sempre fico, mas eu acho que poderia fazer mais assim, mais assim. E aí eu inventei da minha cabeça o seguinte, eles vão primeiro reproduzir o cenário. Reproduziram o cenário, o que eles vão fazer? Eles vão no fundo da sala, ficar de olho fechado. E aí eu vou alterar a cena. Eu altero a cena. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar a almofada preta embaixo e a bolinha em cima. E aí eu passo a almofada para cá. Eu tiro alguma peça, por exemplo, numa outra rodada, eu tiro a peça azul. Então, eu modifico a cena. E aí a criança volta. E aí ela tem que me falar o que eu fiz, o que eu modifiquei na cena. Então, além, né, dela ter que prestar toda essa atenção de reproduzir a cena, que trabalha atenção, trabalha concentração, trabalha planejamento, trabalha flexibilidade, percepção, a gente trabalha direita, esquerda, em cima, embaixo. Então, olha que bacana para trabalhar com educação infantil. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Então, a gente trabalha todos esses aspectos. E aí, eu faço isso depois, sempre, em todas as rodadas. Eu modifico a cena. E aí, a criança, aí a gente vai perceber essa parte cognitiva, se ela tá ligeira. Se a criança percebeu, às vezes o que eu faço? O gato tá assim, eu coloco ele assim. Vocês entenderam? Eu vou fazendo como se fossem umas pegadinhas mesmo. E aí eu vou... E assim, geralmente as crianças na hora já percebem. Você virou o gato. A almofada preta tá embaixo da vermelha. Aí teve uma vez... Porque assim, eu falo pra eles que eu só modifico a cena. Mas eu não falo que eu tiro peça, que eu escondo, nada disso. E aí teve uma vez uma criança com TOD, né? Então, com transtorno opositor desafiador. Então, já imagina a dificuldade que é jogar um jogo com uma criança assim. E aí eu tirei uma peça. E aí, ele percebeu depois, né, que eu tinha tirado a peça. E aí, ele ficou bem bravo. Mas você não falou que você ia tirar a peça. Você falou que ia modificar a cena. Porque eles são bem, né, assim, tem que ser tudo bem explicadinho. Eu só falei que eu ia modificar, mas eu não falei que eu ia deixar, tirar, acrescentar. Só falei modificar. Então, aí essa criança ficou brava, assim, porque ele falou, mas não foi esse o combinado, era só modificar, não era tirar. Mas aí depois ele já ficou mais ligeiro e sabia que eu poderia estar tirando a peça, tá? Então, assim, esse jogo, Pulo do Gato, muito legal, viu, gente? Para trabalhar com eles, e é o que eu falei, tem muitas cenas para reproduzir. E aí vocês podem acrescentar dessa forma também de modificar a cena. E aí, claro que a maioria quer fazer também, né? Então eles falam, agora é minha vez. Agora você reproduz a cena e eu vou modificar. E aí eles acabam tirando a peça, eles modificam, que faz parte também, né, de todo esse trabalho que a gente faz, né? Da criança também ser o mediador, né? Então a criança também acaba fazendo toda essa mediação e fazendo as suas criatividades, tirando a peça. Então, fazendo esses dois papéis é muito legal, tá, gente? Então, Pulo do Gato para educação infantil, porque quando eu falei assim, bom, eu vou fazer atividades práticas envolvendo as funções executivas para educação infantil. E aí eu fui no meu armário, né, aqui do consultório e falei, bom, deixa eu ver aqui o que é bem legal que trabalha as funções executivas para educação infantil. E na hora já veio o Pulo do Gato, né? Eu falei, nossa, Pulo do Gato eu tenho que mostrar porque ele é muito legal, tá? Vale muito a pena trabalhar aí com eles. E aí, outra atividade também, tá? Que é muito legal, é
um quebra-cabeça. Então, assim, quebra-cabeça de qualquer jeito. Então, quebra-cabeça da Barbie, da Polly, do Hot Wheels. Claro que de acordo com a faixa etária, né? Não adianta, Maria travou. Oi, Regina, Maria travou. Sabe o que você faz? Sai e entra de novo. Às vezes acontece de travar, aí você sai e entra de novo, que geralmente fica tudo ok. Então, o que é muito legal, né, gente, também? Trabalhar com quebra-cabeça. Que nem eu falei pra vocês, quebra-cabeça a gente trabalha memória de curto prazo, a gente trabalha raciocínio lógico, orientação espacial, atenção. E parece que não, mas assim, o quebra-cabeça é muito importante para desenvolver também a parte cognitiva. Eu, Fabiola, já consegui fechar uma avaliação de rebaixamento intelectual, né, de deficiência intelectual, que o meu ponto de partida foi o quebra-cabeça. Na verdade, eu tive 3 pontos de partida: quebra-cabeça, simetria, sabe simetria? Né? A metade, né? A cara metade que a gente fala, né? Então, eu gosto de trabalhar bastante com simetria. Então, quebra-cabeça, simetria e Tangram, tá? Tangram também eu trouxe aí. Esses 3 instrumentos foram essenciais para minha avaliação. Porque o quebra-cabeça, ele é muito cognitivo, muito. Se a criança tiver um rebaixamento intelectual, ela pode ter 5, 6 anos e a gente entrega um quebra-cabeça que é para faixa etária de 3 anos, ela não consegue montar, tá? Então, isso é bem relevante. Então, eu gosto muito de trabalhar com quebra-cabeça, tanto na avaliação como em intervenção também, neuropsicopedagógica, psicopedagógica. Então, esse aqui, muito legal também, que depois eu vou mostrar para vocês a foto. E aí, aqui, velcro, tá? Que você gruda. Então, aqui, ó, né, tem as pecinhas. E do lado tem como se fosse a simetria que eu falei pra vocês. Tem a metade aqui dos círculos das bolinhas. Então, a criança, ela tem que vir aqui, né? Ó, aqui, qual que encaixa? Então, o verde encaixa aqui com o verde. Ao mesmo tempo, aqui do lado, o vermelho encaixa com o vermelho. O azul encaixa com o azul. Então, ok, tá certo. Aí, você vem aqui, né, na outra peça, vamos ver se vai encaixar. E aí você coloca aquele velcro, tá? EVA, aí vem aqui, coloca, encaixa. Vamos ver se deu certo. Branco com branco, amarelo com amarelo, azul com azul, verde com verde. Então, a criança tem que fazer o que aqui? A associação das cores, né? Na verdade, ela tem que associar as 4 pontas aqui. Então, ela tem que associar o vermelho, ela tem que associar o amarelo, o branco e o azul para ver se encaixa. E aí, ela vai montando como se fosse um quebra-cabeça diferente. Então, é muito bacana esse aqui também, tá? A criança tem que saber aqui a sequência das cores, educação infantil. Às vezes, uma peça aqui encaixa na de cima, né? De repente aqui, vamos colocar aqui. Então, aqui, ó, o verde encaixou com o verde. O azul encaixou com o azul. Mas aqui, ó, o amarelo não encaixou com o vermelho. Então essa peça tá errada. Então, tem que tirar a peça e tentar encaixando, né? Tem que tentar encaixar com as cores de acordo aqui, tá? Com as fichinhas, com os círculos. Então, esse também é bem tranquilo de fazer, tá? Muito bacana. E aí, você vai encaixando e aí tem que ficar grudando, né? Então, a criança ama isso aqui, de ter que grudar para ver se encaixa, tá? Então, aqui, por exemplo, tá errado. Então, aí a gente tem que ir virando. Então aqui, o branco aqui, e aí encaixou, tá bom? Ai, que bom que você gostou, Michele, ó. Para educação infantil, gente, olha que bacana. E assim, o que também, se tiver a oportunidade de fazer com eles,
né? Muitas atividades aqui que eu faço com a participação das crianças. Então, eles vão me ajudando, a gente vai pintando junto, a gente vai recortando, a gente vai colando, porque aí, assim, quando eles participam, e eles estão, né, colocando a mão na massa, fica muito mais prazeroso. Eles ficam mais motivados, né? Eles se sentem importantes. Nossa, eu consegui fazer junto. Então, eles adoram. Então, se tiver a oportunidade de tá fazendo, ótimo. A Michele aqui, já fiz curso com você no Ciesp. Ai, que legal, Michele. Logo, logo, se Deus quiser, né, estarei novamente lá fazendo os cursos presenciais, tá? Aqui a Patrícia fez uma pergunta. Mesmo uma criança com deficiência intelectual pode estimular essas funções, correto? Sim, sim. Na verdade, assim, as crianças que têm, né, uma deficiência intelectual, é o que a gente fala, não tem cura. Não tem cura, mas ela tem o cérebro, né, que tem as suas conexões e que devem ser estimuladas. Então, estímulos nunca é demais. Claro que também um excesso de estímulo pode prejudicar a criança, mas a gente pode sim, de acordo com o nível de rebaixamento também, né? Porque tem criança que é muito limítrofe, tem criança que tem um rebaixamento um pouco mais leve, mas a gente tem que ir estimulando, ajudando, fazendo, né? Mostrando para ela. Que nem quando eu fiz o Tangram com uma criança com deficiência intelectual, ela não estava conseguindo processar as peças com as peças do Tangram. Então, o que eu fiz? Eu peguei, recortei em EVA as mesmas cores, para pelo menos ver se ela consegue associar as cores com as peças. Porque geralmente as peças são diferentes das figuras, né? As cores, na verdade, das peças são diferentes das figuras. Então, eu acabo que colocando as mesmas cores. Então, aí eu vou auxiliando junto, mas tem que estimular sim, tá? Aqui, tem sugestões para crianças de 0 a 3 anos? A gente pode estar pensando aí numa próxima live só para berçário mini maternal. Aí a gente pode, né, eu tenho algumas sugestões, aí eu posso estar pensando também, tá bom? A Tatiane falou que adorou o livro. Quantas são as funções executivas? Nós temos 5 habilidades das funções executivas, né? Como eu falei para vocês. Então, nós temos o controle inibitório, a memória de trabalho, atenção seletiva, planejamento e flexibilidade cognitiva, tá? Depois no meu Instagram, eu vou resumir um pouquinho das funções executivas. No meu livro, e depois eu vou mostrar para vocês que eu lancei agora, faz pouco tempo, o livro falo bastante de funções executivas na educação infantil, tá bom? Aí eu já mostro para vocês. E como o tempo é curto de live, eu acho que a live tinha que ser assim, de 4 horas pelo menos, né? Porque a gente tem tantas ideias, tantas dicas para mostrar para vocês. Mas assim, uma também que eu gosto bastante é essa aqui, que também é com velcro. Então é assim, essa daqui já é um pouco para criança assim, que já tá um pouco na alfabetização, tá? Com os mais novos, pode de repente fazer com menos formas geométricas. Então, o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que olhar a figura, a forma geométrica e a forma geométrica de cima. Então, eu falo assim para eles, ó, vamos olhar aqui, essa figura com essa. Então, essas partes aqui, elas ficam todas na mesa. E aí, ela vai ter que ir pegando. Então, qual é? Essa com essa. Então, aqui, ó, são as duas iguais. Então, gruda. Depois, essa com o triângulo. Essa aqui, ó, essa com o triângulo. Aí, gruda. O que eu ensino para eles, que depois eles vão pegando o jeito. No começo, eles têm um pouco de dificuldade. Mas depois eles já vão
eu falo que o cérebro vai funcionando um pouco que automaticamente. Então, o que eles falam? Ó, sempre essa aqui, ó, primeira, essa fileira primeiro e depois a de cima. Então, a gente sempre vai olhar aqui primeiro, depois a de cima. Então, aqui, essa com o coração. Então, essa parte aqui, ó. Essa primeiro, né? Depois o coração. Grudou. Aí, depois, essa com o círculo. Vem aqui. Aqui com o quadrado. Vem aqui. Aí, depois embaixo, triângulo com essa. Então, aqui, ó, às vezes eles confundem um pouco essa com essa aqui, tá? Eles confundem um pouco. Então, aí, o que a gente faz? Aí eu sempre explico pra eles, sempre essa fileira primeiro. Então, essa figura daqui tem que vir primeiro. Então, ó, essa se for aqui vai estar errado, porque o triângulo não vem primeiro. Então, é aqui, o triângulo primeiro e depois a parte de cima, tá? Essa aqui, com a alfabetização, eu faço bastante. A Michelle falou, tem um arquivo desse jogo em PDF para imprimirmos? Na verdade, em PDF eu não tenho. O que eu posso fazer é tirar foto e colocar lá no Instagram, tá? E aí eu coloco a foto assim, ó, que aí dá para pegar a ideia. E aí, vocês podem criar a ideia de vocês. Vocês podem colocar com frutas. Então, frutas. Vocês podem colocar as formas geométricas, né? Para educação infantil. Pode colocar, de repente, letrinha. Então, o A com o I forma AI, encontros vocálicos, tá? Então, vocês podem colocando assim, de acordo com a necessidade da turma, da criança, tá? Então, vocês podem arrumar a estratégia de vocês. Frutas também é bem legal, que eles gostam bastante. Agora, no caso das crianças menores, é que eu falei pra vocês, o ideal seria ter menos, tá? Porque isso aqui, tem hora que eles ficam um pouco confusos. Então, no caso das crianças que estão no primeiro ano, a alfabetização, eles até conseguem. As crianças mais novas já ficam um pouco assim perdidas. Então, de repente, fazer só metade disso, tá? Fazer com menos figuras. Aí seria mais interessante para eles. Então, é uma dica aí também para vocês. E eles adoram fazer isso, ó. Tira e gruda. Tira e gruda. Isso aqui é o máximo para eles. Então, eles adoram, tá? Mas eu vou colocar lá também na minha página lá do Instagram. E aí, como eu falei para vocês, né? No caso do Tangram, que é um instrumento maravilhoso para trabalhar as funções executivas, eu faço assim, muito assim, né? Então, eu pego algumas figuras de Tangram e a criança tem que montar. Eu tenho esse Tangram aqui, que é o que eu uso no consultório. E aí, vocês podem ver que as peças, né? As cores são diferentes, tá? Então, é que eu falei, eu vou arrumando as estratégias. Crianças que têm uma deficiência intelectual, que de repente tem um autismo, que tem alguma dificuldade, eu faço a estratégia de, com EVA, fazer as mesmas cores das mesmas peças. E aí eles vão, né, tentando montar, e aí a gente vai, e aí eu vou auxiliando também, tá? Eu tenho feito, por exemplo, essas atividades de Tangram nos meus atendimentos online, né? Porque agora a gente tá aí com várias crianças com os atendimentos online, então eu mando as figuras de Tangram, eles recortam, e aí eu vou mostrando para eles vão montando, vão virando a câmera, aí eu coloco no computador algumas figuras. Tem também letras com Tangram, né, para quem tá aí nesse processo das letrinhas. Então tem as letras do alfabeto, a gente consegue também pegar lá no Google. Então aí eu vou acrescentando e vou arrumando as estratégias. Mas é o que eu falei, o Tangram quebra-cabeça é muito cognitivo, muito. E aí a gente consegue perceber, de repente, alguma deficiência aí, ou não necessariamente uma deficiência, mas algo que não está legal. Tá? Então, através dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras, é maravilhoso. A Joyce Tangram, preciso de dicas. Depois eu vou colocar bastante dicas lá
para vocês também, tá? Maravilhoso. Na educação infantil, o que eu fazia bastante com eles, quando eu estava em sala de aula? Eu fazia Tangram gigante com EVA. E aí mostrava a figura e as crianças tinham que ir montando o Tangram no chão. Eu sempre gostei muito de trabalhar no chão, né? Então, parede, papel craft no chão. Então, eu fazia muito isso com eles. Então, de repente, pegar um Tangram gigante, fazer um bem gigante, com as 7 peças do Tangram. Oi, Bel, tudo bem? Com as 7 peças do Tangram. E aí fazer com que as crianças trabalhem em duplas, trios, em grupo, é maravilhoso. Além de você estar fazendo o trabalho, né, todo de coordenação, de percepção com o Tangram, você está fazendo uma atividade em grupo, em que as crianças, né, precisam uma ajudar a outra. Trabalhar em grupo, na verdade, a gente tem que começar a colocar isso desde a educação infantil, porque na vida a gente vai, né, precisar trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Oi, Zenaide, a Ana Paula falou que já fiz com imã, montei letra de música, que legal, Ana Paula, muito bacana, muito legal mesmo. E a gente vai arrumando as estratégias, que nem eu falei pra vocês, né, a gente vai criando as estratégias, mas o que eu queria, né, mostrar pra vocês, assim, que todos esses jogos, todas essas brincadeiras, a gente vai jogando com eles e a gente vai arrumando as nossas estratégias também. A gente vai criando, né? Que nem o pulo do gato que eu falei pra vocês. De você tirar as peças, o Tangram, você faz um Tangram gigante. Então, você vai arrumando essas estratégias. Mas o mais importante é trabalhar essas atividades com as crianças. Elas precisam, assim, do 0 aos 6 anos. Ela precisa estar nesse mundo dos estímulos. E como, né? Oi, Paty, seu nome para seguir no Instagram. Já vou falar. Fadobrilovic Oficial, tá? Fadobrilovic Oficial. Depois eu já vou colocar tudo direitinho para vocês, tá? Mas assim, gente, só voltando aqui, a importância de trabalhar com jogos, brinquedos e brincadeiras na educação infantil, na verdade assim, no Fundi 1, no Fundi 2, no ensino médio, sempre, para a vida, mas principalmente na educação infantil, que é a fase do 0 aos 6 anos, que é onde a gente desenvolve o potencial para as funções executivas, tá? Tá aqui, ó, o meu Instagram, a minha filha já colocou aí, tá? @Fadobrilovic Oficial. As crianças nascem com potencial para desenvolver as funções executivas, mas de acordo com os estímulos que ela recebe, que ela vai desenvolver ou não essas funções executivas, tá? Então, é o que eu falei, as crianças nascem com esse potencial, mas através desses estímulos que ela vai conseguir desenvolver todas essas habilidades. E são habilidades não só para o desenvolvimento da aprendizagem, são habilidades importantíssimas para a vida, porque um adulto que não tem um controle inibitório, que não tem um planejamento, que não tem uma flexibilidade cognitiva, ele vai ter muitos prejuízos, tanto afetivos como sociais, como na vida profissional, né? Então, não é só, né, no desenvolvimento da aprendizagem da criança, é para a vida. Então, é aí que eu pontuo bastante, né, que eu foco muito nessa importância das brincadeiras, dos jogos, tá, gente? Então, vocês aí que trabalham com educação, que tem filhos, que tem sobrinhos, enfim, vamos sempre, assim, jogar muito, proporcionar brinquedos, proporcionar brincadeiras, sentar com a criança no chão, fazer ela usar a criatividade, fazer ela usar a imaginação, isso é fundamental. E daqui a pouco eu já tenho que encerrar, porque já fez quase 1 hora de live, e aí senão eu não consigo salvar. Aqui a Patrícia perguntando, após essa fase é possível estimular essas funções quando a criança tem uma deficiência intelectual? A gente consegue, na verdade, assim, a partir dos 6 anos, tá? Que a gente consegue fechar mesmo o diagnóstico de deficiência intelectual, tá? Mas assim, após essa fase, claro que a gente consegue estimular. É que assim, do 0 aos 6 anos é onde dá um boom das funções executivas, tá?
É onde estudos mostram que é onde dá aquele boom do gráfico, né? Que é onde o cérebro da criança está com mais conexões para receber esses estímulos. Mas uma criança que de repente não foi tão estimulada, claro que com 7, 8, 9 a gente também tem que estimular, mas do 0 ao 6 é a fase principal, tá? É a fase assim mais importante, Mas é o que eu falei, mesmo a gente conseguindo só fechar diagnóstico acima de 6 anos, por exemplo, dislexia acima de 8, 9 anos, descalculia também acima de 8, 9 anos, na educação infantil a gente já consegue perceber que tem algumas questões que não estão dentro da normalidade. Na educação infantil já aparecem características, tá, de alguma deficiência. Isso é fato. Na educação infantil. Por isso que eu falo, gente, como é importante a educação infantil. Porque na educação infantil, eu falo, o olhar e fora o olhar do professor, né? Porque o professor, ele tem um olhar, o educador, assim, ele bate o olho. Não é assim, gente? A gente bate o olho e já fica, tem alguma coisa. Esse ter alguma coisa, de repente, não é necessariamente uma deficiência, mas é ou uma falta de estímulo, ou a família ficava muito assim, colocando a criança numa bolha, enfim, tá? Mas quando a gente bate o olho na educação infantil, a gente já consegue perceber que tem alguma coisa que tá fugindo aí da normalidade. E aí a gente começa a trabalhar, né, todas essas funções, porque de repente vai sanar a dificuldade. Mas se for alguma deficiência, se for algum transtorno, aí a gente vai conseguir fechar o diagnóstico um pouquinho mais pra frente, tá? E, gente, aqui, ó, meu livro, lancei agora em dezembro, A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância, tá? Tá lá no meu Instagram também, Fadobrilovic Oficial. Quem tiver interesse, só mandar lá uma mensagem, tá? Ele tá disponível no site da Amazon, da Submarino, na Americanas. Mas, assim, teve algumas pessoas que falaram assim, pode conversar comigo no PV, com certeza, viu, gente? Pode entrar em contato que vai ser o maior prazer conversar com vocês. Tem gente que falou assim, mas se eu comprar pelo site, eu não vou ter o seu autógrafo, porque aí eu faço uma dedicatória, tudo bonitinho. Então aí se alguém tiver interesse, é só mandar uma mensagem lá no PV, tá? Que aí eu pego o CEP direitinho, eu posto no correio, e aí já com a dedicatória, tá bom? Mas também dá para comprar pelo site, tá? Acabei de lançar aí em dezembro. E dentro do livro eu falo das crianças assim, na verdade, desde a gestação, né, da importância da gente trabalhar desde a gestação, parto, crianças de 0 a 2 anos, de 3 a 5, a fase da alfabetização, que é super importante também, falo das funções executivas, tá? Então, o livro fala bastante aí a importância do desenvolvimento na primeira infância. Essa fase da alfabetização que não é só ler e escrever, que vem muitas coisas aí por detrás, tá bom? Então, ó, a Tatiane tem o livro, né? A Tati, acho que eu lembro, a Tati tem o livro, é verdade. Então, aí, quem tiver interesse, tá? Fadobrilovic Oficial. Falta 5 minutos para acabar a live, eu vou precisar encerrar, porque senão eles vão derrubar, e aí eu não consigo salvar. Então, vai ficar salva, tá? A live também, mas eu vou colocar todos esses materiais no meu Instagram, vou tirar foto, tá? E quem tiver qualquer dúvida, o que precisar, só me chamar lá que a gente conversa, tá? Tiro as dúvidas de vocês, se precisar de mais ideias, eu tô à disposição do que precisar, tá? Pode entrar em contato, tá bom? Gente, eu vou encerrar porque falta 4 minutos. Pode repetir, por favor, o site do livro aqui, ó. Meu livro, A Contribuição da Neurociência no Desenvolvimento e Potencialidades da Criança na Primeira Infância. Fabiola Dobrilovic, tá? Tá no site e também tá no meu Instagram. Tá aí na Submarino, Americanas, na Amazon, tá bom?
Só colocar a contribuição da neurociência, Fabíola Dobrilovic já vai estar aparecendo, tá bom, gente? Mas qualquer dúvida. E espero, assim, voltar logo, assim, para os cursos presenciais no CIESP, né? Vocês vão acompanhando aí a página do CIESP, tá? Tô sempre, há 12 anos que eu dou curso lá, nas regionais do CIESP, pelo interior também. Então, assim, tô ansiosa para voltar, né, nos cursos presenciais, de fazer várias dinâmicas. Então, aí vocês vão acompanhando, tá bom? Tô aproveitando aí essa quarentena para montar cursos novos também, tá bom? Então, vão acompanhando aí. E eu preciso mesmo agora aí, realmente, eu tô assim, querendo ficar, mas, gente, até uma próxima, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada, Regina, obrigada pela oportunidade. Vão acompanhando, tá bom, gente? Aí na página do CIESP, vê lá, Fabíola Dobrilovic, que logo estarei aí nos cursos presenciais, mais lives, enfim. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Rê, obrigada, Fernanda, Bel, Tati, obrigada, viu? Beijo, gente. Vou encerrando aqui, hein? Beijo, tchau.